O autor D.H. Lawrence disse: se ao menos pudéssemos ter duas vidas, a primeira na qual cometemos os erros, e a segunda em que tiramos proveito do que aprendemos com eles. Mas infelizmente não há repescagem na vida. Só se joga uma vez. Obviamente, não é possível mudar o passado. Todos cometemos erros e damos mancadas. Mas a questão é, como se pode aproveitar ao máximo o resto da vida? Como se pode viver uma vida com propósitos, uma vida que seja gratificante? O apóstolo Paulo nos diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo diz: rompam com o passado. Não se conformem com o padrão deste mundo. E com este mundo ele se refere ao mundo que se isolou de Deus. Uma tradução diz da seguinte forma: não deixe o mundo ao teu redor te espremer e te moldar à maneira dele. Em outras palavras, ouse ser diferente. Eu não sinto pressão para me conformar. Sim. Na maior parte da vida, eu acho. Sim, todos os dias. Depende. No outro dia, eu tava num bar e um amigo queria ir pra uma boate. Eu queria ir pra casa dormir. E eu fui pra casa dormir. Quando as pessoas me olham e não me sinto confortável, eu fico estressada. Eu não sofro a menor pressão pra me encaixar em nada. Eu faço o que eu quero 100%. Eu sou um cara inabalável. As pessoas te veem com alguém e dizem: você tá agindo igual a ele ou imitando. Aí eu falo: não, eu sou quem eu sou. No trabalho? Sim. Antes era com amigos. Hoje em dia, eu sou quem eu sou. O tempo todo eu tento lutar contra as correntes da vida. Na maioria das vezes eu não consigo, mas tudo bem, sabe? Serve de lição. Eu não sinto a necessidade de me moldar a ninguém. Eu nunca quis ser diferente. Eu sempre quis me encaixar. Havia um jovem policial que estava prestando os exames finais. As primeiras questões no papel eram relativamente fáceis, mas aí ele chegou na questão 4. Ela era assim: você está patrulhando quando uma explosão ocorre numa tubulação de gás em uma rua próxima. Ao averiguar, você descobre que um enorme buraco se abriu na calçada e que há uma van capotada ali perto. Dentro da van há um forte cheiro de bebida. Os dois passageiros, um homem e uma mulher, estão feridos. Você reconhece a mulher como a esposa do seu chefe de divisão, que no momento está em viagem pelos Estados Unidos. O motorista de passagem para e lhe oferece ajuda, e você percebe que é um homem procurado por assalto à mão armada. De repente, outro homem sai correndo de uma casa, gritando que a esposa está esperando um bebê e que o choque da explosão tornou o parto iminente. Um outro homem grita por socorro. Ele foi lançado em um canal por causa da explosão e não sabe nadar. Descreva em poucas palavras que ações você tomaria. O policial pensou por um momento, pegou a caneta e escreveu: eu tiraria meu uniforme e me misturaria com a multidão. No cotidiano, há muita pressão para nos misturarmos com a multidão, meio que nos mesclarmos em nome de uma vida mais fácil, mas fomos chamados para ser diferentes. Ser diferente não quer dizer ser estranho, não precisa falar com um linguajar religioso estranho, nem usar roupas estranhas, só precisa ser você mesmo. Oscar Wilde disse uma vez: seja você mesmo, todos os outros já existem. Jesus foi a pessoa mais autêntica e mais normal que já existiu. Ele foi o ser humano mais integrado possível. E Paulo disse: não se amoldem ao padrão, ou seja, não fique preso ao passado, faça um novo começo. Ser você mesmo é altamente libertador. Eu não sei você, mas eu acho que às vezes temos medo da mudança. Talvez você tenha vindo ao Alpha porque viu uma mudança em um amigo ou membro da família. Algo na vida deles chamou a atenção. E você quis saber por quê. Mas ao mesmo tempo pensa, sei lá, mas quero ser assim.
O que significaria fazer esta mudança? Deus não está pedindo que deixe para trás coisas boas. Ele quer o melhor para a sua vida. Ele só pede que você deixe o lixo da sua vida para que você possa tomar posse de todos os tesouros que Ele tem reservado para você. Um dos tesouros que Paulo menciona é o amor sincero. São Paulo escreve: o amor deve ser sincero. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. A palavra grega anupócritos significa literalmente sem hipocrisia. E foi essa a palavra usada nas peças gregas. Quando o ator usava uma máscara, isso era um upócritos, da qual veio a palavra hipócrita. E eu suponho que essa máscara é o que nós colocamos quando não queremos que uma pessoa veja quem realmente somos ou o que sentimos. Fazemos isso em nossos perfis em redes sociais. Ninguém põe uma foto de si mesmo parecendo feio. Encontramos a melhor foto possível, com a melhor iluminação e filtros. Mas nem sempre isso é real. E o perigo é, se tratarmos a vida desse jeito, então nossos relacionamentos e amizades poderão se revelar muito rasos ou superficiais. Mas não foi para isso que fomos criados. Fomos criados para relacionamentos significativos. E quando eu finalmente compreendi isso, eu entendi que se Deus me aceita do jeito que sou, apesar de saber as piores coisas sobre mim, então talvez eu mesma possa me aceitar. Quando você entende que Deus te ama do jeito que você é, pode tirar a máscara e ser você mesmo. Pode ser autêntico. E isso significa ser um ser humano amado por Deus. Quando isso acontece, você começa a vivenciar uma conexão real com outras pessoas. E vemos isto acontecer no Alpha, no grupo menor, quando as pessoas gradualmente tiram suas máscaras. Costumamos pensar que vamos impressionar as pessoas com nossas virtudes. Mas, na verdade, nos conectamos através das nossas vulnerabilidades. E é quando as pessoas começam a tirar a máscara que amizades profundas e incríveis começam a se formar. O amor sincero e autêntico é o contrário do amor superficial. Tem a ver com ser o mesmo em diferentes situações, ser consistente e ser íntegro. Tem a ver com dizer a mesma coisa sobre uma pessoa e para essa pessoa. Porque às vezes é tentador falar sobre as pessoas pelas costas, ou seja, fofocar sobre elas. O amor sincero envolve procurar dar mais do que receber. Isto se aplica a todas as áreas da vida, inclusive a sexual. Deus é o criador e projetista mais maravilhoso. E Ele deu os presentes mais incríveis. Ele deu o presente do casamento e do sexo. O sexo foi a ideia de Deus. Ele não foi surpreendido por isto. Ele não olha para baixo e pensa, ó céus, o que eles vão aprontar agora? O prazer é a invenção de Deus, não do demônio. O demônio tenta distorcer as coisas bonitas que Deus cria. E a Bíblia afirma a nossa sexualidade. Há um livro inteiro na Bíblia dedicado ao tema do amor e sexo, a luz, o contentamento e a satisfação trazidos. Mas o inventor e projetista também nos diz como este belo presente deve ser apreciado em sua totalidade. E o contexto bíblico é um compromisso vitalício dentro do casamento. Jesus citou o livro de Gênesis. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Em outras palavras, há o ato público do deixar e do compromisso, uma adesão. E é isso que a palavra em hebraico significa, estar grudado. E não só fisicamente, biologicamente, mas emocional, psicológica, espiritual e socialmente. E este é o contexto cristão para que esta união em uma só carne aconteça. E neste contexto, a liberdade e a alegria é emocionalmente comovente e lindo. É a visão de sexo e casamento mais positiva que existe. Na verdade, é de longe a visão mais romântica. E é plano de Deus, e é propósito de Deus. E o projetista diz, aqui tem um presente lindo. Mas não o estrague, porque pode se machucar com isto e ele é muito poderoso. Não existe essa coisa de sexo casual. Cada ato afeta esta união em uma só carne. Eu, às vezes, ilustro isto colocando 2 pedaços de papel juntos, um com a figura de um homem e outro com a figura de uma mulher. Se você colá-los e depois tentar arrancar, vai ver o estrago que causa, o dano. Em toda a nossa sociedade, vemos corações partidos, pessoas feridas. Deus não quer que você se machuque. Por isso, Ele nos deu esta linda imagem de como as coisas podem ser e de como as coisas devem ser. A boa notícia é que nunca é tarde demais. Deus ama você.
A sociedade para a qual Paulo escrevia como a nossa era uma sociedade onde os padrões de Deus não eram mantidos. E eles estragaram as coisas e foram feridos e magoados. Mas Paulo nunca os condena por isso. Ele apenas diz: não viva mais assim. De agora em diante, viva de forma diferente. Deus perdoa. Isto tem tudo a ver com o amor de Deus por você. E foi por isso que Jesus morreu por você, para que o passado possa ser perdoado, para que o passado possa ser apagado e para que as feridas, se houver feridas, possam ser curadas. Jesus quer restaurar a totalidade da sua vida e te dar um novo começo. Hoje pode ser um novo começo para você. Então, este é o amor sincero. Outro tesouro é o entusiasmo por Deus. Em Romanos 12:11, Paulo diz: nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Isto significa mantenha seu entusiasmo espiritual. O que importa é o entusiasmo. Provavelmente retribuir a sociedade. Depois que eu morrer, eu só quero ser lembrado. Só isso. Eu quero ser um cantor. Ter uma mulher gata e filhos maneiros pra eu levar pra surfar. Ser dono de um negócio. Me aposentar jovem. Ter uma vida saudável com um estilo de vida saudável. Formar uma família. Eu quero muito poder ajudar minha família, sabe? Ganhar muito dinheiro e poder dar uma boa condição pra eles. Eu quero ser rica. Eu quero estar apaixonado o tempo todo. Esse é o meu sonho. Só não quero me arrepender. Conhecer o meu propósito. Uma boa noite de sono. Eu espero mesmo que todos tentem se ajudar mais. Viver intensamente e morrer um dia. Desde que eu esteja feliz, tá tudo bem. Eu não sei se você orou depois da última sessão, quando houve aquela oportunidade de pedir que Deus nos enchesse do Espírito Santo. Bom, se você orou, pode ter tido uma experiência incrível com Deus. Talvez tenha ficado muito mexido quando o Espírito Santo tocou seu coração de uma forma profunda. Talvez você tenha até achado avassalador. Ou talvez tenha ficado um pouco desapontado. Poderia dizer, eu esperava ter uma experiência incrível, mas, pra ser honesto, não senti grande coisa. Ou talvez esteja pensando, eu achei muito difícil. Talvez esteja pensando, eu não achei nem um pouco fácil. Talvez tenha sentido vontade de fugir, talvez até tenha fugido. Mas, de certa maneira, isso realmente não importa, porque sentimentos têm altos e baixos. Um dia você pode estar ótimo e tudo estar saindo muito bem, e no dia seguinte você acorda e se sente péssimo. Se você acorda numa segunda de manhã se sentindo péssimo após um incrível fim de semana, quer dizer que nada aconteceu? Claro que não. Você só deve estar cansado. O que importa é o seu relacionamento a longo prazo com Deus. Eu cresci como filho único. Era o bom menino da igreja e aos 18 anos, como muitos clichês ruins, eu me rebelei e me tornei um promotor de boate. E nos 10 anos seguintes, dos 18 aos 28, eu realmente subi na escala social de Nova York. Aos 28, eu já tinha conseguido muitas das coisas que eu achava que queria. Sabe, a minha namorada estava na capa de revistas, eu tinha um Beamer, tinha um Rolex, eu tinha um Labrador Retriever, tinha um grande piano no apartamento em Nova York, e eu era muito infeliz. E alguma coisa despertou em mim, alguma coisa, sei lá, um entendimento, talvez, de que eu nunca encontraria a felicidade onde estava procurando. Nunca veria mulheres o bastante, drogas o bastante, festas o bastante. Acho que foi um olhar novo, ser capaz de olhar a fé novamente com um olhar novo. E eu me tornei tão atraído por um Jesus que andou por aí servindo aos pobres, andou por aí cuidando dos outros e vivendo uma vida íntegra. E tem um versículo de Tiago que diz: a religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Eu só tinha dado mancada na vida. Não fiz nada por uma década e ainda corrompi as pessoas por dinheiro. Eu dei uma guinada radical na minha vida. Eu acabei vendendo todos os meus bens e entrei num grupo de médicos de uma missão humanitária de voluntários na África Ocidental, que trabalhavam num enorme navio hospital. E me tornei fotojornalista deles e vi muitas coisas durante aqueles 2 anos. E eu acho que a coisa que mais me marcou foi ver aquelas pessoas bebendo água suja. Metade do país não tinha sequer a necessidade mais básica para a saúde. Metade do país não tinha água limpa para beber. E aí depois, quando eu voltei para Nova York, eu estava sedento. E foi esse o tema que tanto me motivou a trabalhar.
A caridade água definitivamente nasceu da minha experiência de fé, do meu retorno à igreja, a Cristo, a Deus de novo. E eu acredito que a ideia da caridade água agrada muito a Deus. Eu acredito que a ideia de um mundo onde cada pessoa beba água limpa é tão fluida, tão alinhada com o coração de Deus, o coração do Pai. E é uma coisa incrível poder fazer isso com o meu trabalho. Nos últimos 9 anos, arrecadamos quase 200 milhões. Ajudamos mais de 5,5 milhões de pessoas no mundo todo a ter acesso à água potável. Então, conseguimos uma redução. E o mais importante, o número de pessoas sem água tinha caído de 1 bilhão para 660 milhões. Sabe, se eu olhar para trás, acho que essa ideia de tentar servir a Deus através do meu trabalho mudou tudo na minha vida. Mas acho que pode fazer isso onde você estiver, seja um banqueiro ou seja você um florista. Pode trazer os valores do reino nos quais acredita para o seu trabalho, na forma que você atende os seus clientes, como lidera os membros da sua equipe, na forma que apoia as outras pessoas. E isso é lindo. Paulo disse que se ofereçam em sacrifício vivo. Bem, esse é um ato voluntário, oferecer todo o nosso ser a Deus, todas as nossas vidas. Isso significa dar a Deus o nosso tempo, nosso bem mais valioso. Quando alguém deposita sua fé em Jesus, suas prioridades mudam e o relacionamento se torna a coisa mais importante. Não apenas com as pessoas, mas também com Deus. Sim, mas dar a Deus todo o nosso tempo não quer dizer que vamos passar todo o tempo lendo a Bíblia e orando. Investir tempo na comunicação com Deus vai transformar o seu relacionamento com Ele. Investir no relacionamento com outras pessoas também é importante. E não precisa fazer isso sozinho. A Alfa é só uma maneira de promover reuniões, mas também há outras formas, como igreja aos domingos. Também entregamos a Deus nossas ambições. Mas será que um cristão deve ser ambicioso? A resposta de Jesus a essa pergunta é sim. Na verdade, Jesus nos ordena a ter ambição. Ele disse, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Em outras palavras, não faça de coisas secundárias sua ambição principal. Algumas pessoas fazem do dinheiro a sua ambição principal, mas vamos supor que você chegue ao fim da sua vida e tenha acumulado uma grande fortuna. Aí você chega no céu diante de Deus e ele te pergunta, o que fez com sua vida? E você responde, eu faturei todo esse dinheiro. Deus diria, poxa, isso é muito útil, podemos jogar banco imobiliário. Assim como segunda ambição é ótimo. Se você diz, eu quero ganhar rios de dinheiro porque eu sei que poderei usá-lo para ajudar os pobres, erradicar doenças e fazer a diferença neste mundo, isso é brilhante, é uma ótima ambição. Mas não faça disso a sua ambição principal. Seja generoso. O gesto de doar é muito libertador. Nós damos a Deus nosso tempo, nosso dinheiro, nossa ambição. E também com suas palavras, você pode arrasar o dia de alguém. Pode até arrasar a vida de uma pessoa. Mas também pode abençoar pessoas. Não custa nada, mas pode mudar a vida de alguém. Com nossa boca, vamos desestimulá-las ou encorajá-las. Com nossos olhos e ouvidos, olhamos e vemos coisas que nos fortalecem. E nossas mãos, nós as usamos para tirar ou para servir. O paradoxo é que achamos que fazendo isso, vamos perder a nossa liberdade. Mas, na verdade, esse é o caminho de encontrar a felicidade. Santo Agostinho disse, servir a Deus é a perfeita liberdade. E foi isso que descobri. Quanto mais eu sirvo a Deus, mais livre me sinto. Mas isso também tem um preço. Se oferecer em sacrifício vivo. Jesus não veio para tornar a vida fácil. Ele veio para tornar as pessoas ótimas. Mas surgirão desafios. Surgirá o desafio de deixar para trás o lixo de nossas vidas. O lixo de nossas vidas é lixo. Mas é duro deixar o lixo para trás às vezes porque nos apegamos muito a ele. Isto é parte do preço. E também tem o preço de estar disposto a levar a bandeira dele naquilo que pode ser um ambiente muito hostil mesmo. Então é segunda de manhã. Você volta ao trabalho. E você está do lado do bebedouro, alguns dos seus colegas estão por perto. Aí alguém se aproxima de você e diz, oi, que bom te ver. Como foi o seu fim de semana? Você diz, meu fim de semana foi ótimo, muito obrigado. É mesmo? E o que você fez? Eu fui ao campo. Ok. E aonde você foi? Num lugarejo perto de Chichester. Eu conheço. E onde perto de Chichester você foi? Bracsham Bay? Eu conheço Bracsham Bay. Meus pais moram perto de lá. Onde você esteve em Bracsham Bay? Nós estivemos
Bom, estivemos num tipo de... você sabe, se chama Richardson. Você sabe, é tipo uma colônia de férias. Você foi numa colônia de férias nesse tal de Richardson? Passar o fim de semana? Mas o que você foi fazer lá? Ah, bem, é um curso. Está num curso? Que tipo de curso é esse? Bom, é um tipo de... é muito difícil de descrever, sabe? É mais ou menos... na verdade, ele se chama curso... curso alfa. Você disse curso alfa? O curso alfa, eu já ouvi falar nele, eu vi todos aqueles outdoors e coisas sobre o curso alfa. O curso alfa. Mas o que é exatamente o curso alfa? Eu não sei, curso alfa, o que é isto? Bom, o curso alfa como é que eu vou descrever o curso alfa? Ele é um tipo, basicamente cristão. Eu vou dar uma notícia. Eles não vão matar você. Eles podem rir de você. Mas isto é o pior que pode acontecer no nosso contexto. Existem alguns lugares no mundo onde poderiam matar você, mas aqui a pior coisa é que rirão de você. Mas este pode ser um preço mais... Por quê? Por que deveríamos fazer isto? Por que nos oferecer como sacrifício vivo? Paulo disse, pelas misericórdias de Deus, em vista de tudo que Deus fez por você. Jesus sacrificou a vida dele por você. Ele te ama tanto que morreu por você. E nossa resposta é dizer, Senhor, eu te dou tudo. Eu te confio tudo. Eu me ofereço como sacrifício vivo. E o que Paulo diz é que quando você fizer isto, você descobrirá que a vontade de Deus para a sua vida é boa, agradável e perfeita, porque o diabo quer dizer a você que Deus é um estraga-prazeres, que ele quer estragar a tua vida. Não pode confiar nele. Se você se oferecer como sacrifício vivo, ele vai destruir você totalmente. Mas Paulo diz, não. O propósito dele para você é bom, é agradável. Isto vai agradar você e é perfeito. Você não pode melhorar o plano de Deus para a sua vida. Porque Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. E quando nos oferecemos como sacrifício vivo, descobrimos o plano bom, agradável e perfeito de Deus. Descobrimos a vida e a vida em plenitude, uma vida de abundância, uma vida do jeito que ela deve ser vivida, uma vida que vale a pena, uma vida seguindo Jesus. Eu me meti com a turma errada. E comecei a roubar carros, assaltar casas. E eu e meus amigos ficamos conhecidos como ladrões muito perigosos mesmo. Eu costumava carregar facas das grandes às menores ao redor da cintura. E eu era o tipo de pessoa que se puxasse uma faca, eu a usaria e acabei esfaqueando alguém na cabeça. E eu acabei esfaqueando alguém e errei o coração, esfaqueei a parte de cima do ombro, do peito e do ombro. E ele caiu no chão e me vi em fuga por 2 tentativas de assassinato. Depois quando eu fui pra prisão, eu ganhei um ódio pelo sistema. E eu não aguentava quando me diziam o que eu devia fazer, eu não aguentava. Com os carcereiros me tratando com descaso, eu acabei saindo pro banho de sol, peguei um carcereiro e esfaqueei ele. E aí aquilo me levou à prisão de segurança máxima e fui colocado na solitária. Aquele lugar onde te alimentam através de um buraco na porta. Não tem contato físico. E eles precisam usar escudos, equipamentos contra rebeliões. E essa foi a minha vida durante muito, muito tempo. Basicamente, eu ficava indo de prisão em prisão, prisão em prisão. E depois acabei indo parar em Long Lartin, em Worcestershire. E quando eu estava lá dentro, eu acabei frequentando um curso alfa. Eu nunca tinha ouvido falar no curso alfa. Eu não sabia de nada. Só me lembro de entrar porque me convidaram a sentar, eu sentei e eu pensei, não, é coisa de crente. E a gente ia lá toda semana e eu debatia, e o anfitrião, eu lembro que ele veio até mim e ele disse, eu vou falar sobre alguns versículos primeiro, antes de orarmos. E um deles foi, não há nenhum justo, nenhum sequer, pois todos pecaram, e estão destituídos da glória de Deus.
E depois explicou o motivo da morte na cruz pelos pecadores e tal. E ele disse, orem. Aí eu comecei a orar e eu disse, Deus, se você existe, entre na minha vida porque eu odeio quem sou. E não aconteceu nada. Mas aí, enquanto eu conversava com o anfitrião, eu comecei a sentir uma sensação de energia no meu estômago. E aquilo começou a aumentar, 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 aumentar. E aí eu desabei em lágrimas incontroláveis. Eu soluçava. E aí eu só... Enfim, eu... Porque aquilo foi uma mudança na minha vida. Eu sabia que Deus era real. E ninguém mudaria mais aquilo. E aí eu me lembro de correr na ala. E as pessoas souberam claramente que eu tinha me tornado cristão. E eu cheguei a ajudá-la em outros 2 cursos alfa. E aí eu fui solto. Eu fui pra prisão porque esfaqueei... Porque, com certeza, a prisão onde eu esfaqueei o carcereiro seria a última prisão a me querer. Mas ela foi a primeira. É assim que Deus trabalha. A melhor coisa pra mim é ir a prisões, ajudar os encarcerados e falar pra eles sobre Deus. Eu tenho 4 filhos. São minha vida. E o que me choca é porque agora eu sei que, naquela época, se eu tivesse filhos, eles não teriam tido uma boa criação. E agora eles sentam à noite pra estudar a Bíblia com o pai. Eles estudam a Bíblia com o pai deles. Têm uma vida. São lindos. E minha vida, provavelmente minha esposa, meus filhos são o maior presente que, além da graça que Deus me deu, são o maior bem que Ele poderia me dar. Eu não esperava chorar assim. Eu tô recuperado agora.